A fé é muito mais no campo da experiência e do amar. Ela está ficando no campo da doutrina, do código moral, da regulação sobre o corpo e a liberdade do outro, de eleger o inimigo e atacá-lo. Então, assim, tempo difícil e nebuloso que nós estamos vivendo. Do que adianta ter fé em Jesus e não ter a fé que Jesus tinha? Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Seja muito bem-vindo, Pastor Henrique Vieira. Tudo Obrigado. bem? Tudo bem. Quero te agradecer porque eu sei que a sua agenda não é fácil. Eu te acompanho e vejo que você é um dos nossos parlamentares mais ativos, pelo menos o que a gente mais vê, um dos que a gente mais vê, né? Estaria sendo injusta se não citasse a Érica, se não citasse outros parlamentares, mas que a gente vê, de fato, preocupado com uma causa coletiva e não com uma causa individual. Então, muito obrigada por você estar aqui. Que legal. Quero te dizer que a gente está no rádio e o rádio chega a 83% dos domicílios brasileiros. Então, é muita gente nos ouvindo. A gente, nesse momento, está falando com mais de 450 cidades. E aí eu queria começar conversando com você, falando um pouco sobre religião, porque você lançou um livro que a gente vai falar bastante sobre isso, Jesus Negro, que é um livro recente, e a gente sabe também, e você fala isso muito bem, que a fé não é uma doutrina pronta para se convencer pessoas. E a gente não tem visto isso de um modo geral. A gente tem visto escutas quase surdas, se é que a gente pode chamar de escuta, né? Fica meio que uma dicotomia, uma escuta surda, mas é o que parece que a gente tem visto. Eu queria te perguntar, qual é o desafio para um pastor jovem como você, em 2023, propagar, não vou nem dizer a palavra de Jesus, mas propagar o coletivo, propagar o olhar generoso ao próximo? O desafio? O desafio é enorme, porque nós estamos vivendo um momento em que parece que o ódio está na moda, né? E a fé, ao invés de ser uma experiência profunda do coração, de contemplação, de respeito, de entrega, de doação, a fé é muito mais no campo da experiência e do amar. Ela está ficando no campo da doutrina, do código moral, da regulação sobre o corpo e a liberdade do outro, de eleger o inimigo e atacá-lo. Então, assim, tempo difícil e nebuloso que nós estamos vivendo, por isso que é tão desafiador. Mas sei que não estou sozinho, sei que sou parte de um campo, de uma história, de quem procura viver a fé no filtro e na mediação do amor. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, quando a fé se transforma num pacote moral, inclusive violento, fazer isso é desafiador e, às vezes, até perigoso. Mas, vamos lá. Você falou, estamos vivendo tempos difíceis, e eu também coloquei isso na minha pergunta. Mas me parece que, historicamente, sempre foi muito difícil, né? É uma boa reflexão. Quando eu penso no momento histórico que nós estamos vivendo, de fato eu percebo um avanço de uma perspectiva mais autoritária, totalitária, preconceituosa. Essas narrativas ganharam força no momento histórico que nós estamos vivendo. Verdade. Só que o seu raciocínio também está correto. Não são novidades. O próprio Jesus, eu fiquei pensando nisso. Jesus de Nazaré, segundo os evangelhos, ele não morreu quentinho numa cama de velhice pelo tempo da vida. Nem foi um acidente ou uma doença. Jesus foi preso, torturado. Enquanto estava sendo torturado, hostilizado, portanto, pessoas zombando do seu sofrimento e da sua morte. Sim. E tudo isso foi em nome da ordem, da lei. Tudo isso foi feito pelo Estado e porque ele foi entregue por lideranças religiosas que consideravam Jesus um herege. Parece, assim, impressionante, mas há 2000 anos atrás, o Evangelho nos conta que Jesus
para aquela ótica religiosa, foi um corpo errante, desviante, herético, e por isso não deram a ele uma coroa, deram a ele uma cruz. Então eu fico pensando, nossa, estamos vivendo um momento histórico difícil, verdade, mas a história, infelizmente, em muitos momentos, ou em todos, produziu violências. Então, Sim. não é tão novidade assim. Mas o que me causa uma certa confusão é como uma palavra tão generosa pode ser tão É deturpada. triste. Como que a mensagem de Jesus chega de maneira tão diferente a tantas pessoas? É, porque, veja, Jesus foi executado, conforme eu falei, pelo Estado romano. Sim, sim. 4 séculos depois, o movimento religioso que surgiu derivado da pessoa de Jesus, chamado cristianismo, repara, Jesus de Nazaré não fundou nem viu o cristianismo, mas o movimento ganhou força, massificou, ampliou para outras regiões, ganhou esse nome, tornou-se uma religião. Essa religião tornou-se depois a religião oficial do Estado que matou Jesus. Olha só que contrassenso. Sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque há muito tempo, isso foi no século IV, há muito tempo a vida de Jesus é interpretada pela lente que o matou. Então você silencia o Jesus de Nazaré com as suas escolhas generosas, misericordiosas, amorosas, acolhedoras, porque o evangelho passa a ser lido e interpretado por um outro lugar, que é diferente do lugar que o próprio Jesus viveu. Sim. É o lugar do poder, é o lugar do privilégio, é o lugar da riqueza, é o lugar do controle. Então, são milênios de uma mensagem lida e interpretada por uma lente que é contraditória com a própria origem dela. Sim. Então some o Jesus de Nazaré, com as marcas da tortura, e vem o Jesus com um fuzil na mão, vem o Jesus das cruzadas, da colonização, porque é operação dessa memória a serviço de um projeto de poder. Só que isso não começou ontem. Sim. Isso tem milênios que vem sendo organizado e sistematizado. Agora, cabe dizer também que sempre houve resistência, que sempre houve Senão não dissidência. estaríamos aqui, né, também. Sempre existiram cristianismos periféricos, marginais e plurais. Sim. Que bateram de frente com esse cristianismo imperial, colonizador, da colonialidade, da moralidade, do controle, da vigilância, da culpa, do medo, do castigo. Então, também é importante dizer para as pessoas Claro. que a resistência também não é de ontem. Ela Claro. vem desde o início. Num país como o Brasil, que é imenso e que tem um sincretismo religioso tão grande, como que a gente se mantém... Eu vou usar a palavra preso, mas me corrija se tiver uma melhor, aos dogmas de uma única religião. Porque essa é uma dúvida até minha, Muito que bom. foi criada sob a ótica do catolicismo, mas tem tanta coisa Sim. extraordinária que vem de outras religiões que para mim é muito difícil me manter fiel aos dogmas do catolicismo. Como que você, que é um jovem também, consegue se manter fiel e como que isso é possível? A pergunta é muito boa, abre margem aqui para muitas reflexões. Eu não sei se eu me coloco como alguém, tipo assim, fiel ao dogma. Dogma enquanto verdade cristalizada, petrificada, inquestionável. Eu procuro ser fiel à mensagem do evangelho e à pessoa de Jesus. E Jesus não é produto do cristianismo, Jesus não é monopólio do cristianismo. Então, olha só, do ponto de vista histórico, eu sou um cristão. Eu acesso a Bíblia e a vida de Jesus pela tradição do cristianismo protestante, evangélico. É o contexto da minha vida. Mas isso não significa ser preso a um conjunto de dogmas. Eu procuro ser fiel ao caminho de Jesus. Tem uma frase que eu aprendi que é assim: do que adianta ter fé em Jesus e não ter a fé que Jesus tinha? Do que adianta? Então, é mais do que crer, é buscar viver, olha o deslocamento, para a experiência.
É viver de acordo com aquilo que eu aprendo com Jesus. Então, tem muito menos a ver com dogma e muito mais a ver com a experiência, o relacionamento, o caminhar da vida, buscando ser cristão. E se você pensar no que é ser cristão, etimologicamente falando, é Christianoi, que no grego, lá do Novo Testamento, significa ser um pequeno Cristo. Não tem a ver com dogma. Aquela pessoa ama tanto, aquela pessoa serve tanto, aquela pessoa se dispõe tanto ao outro, aquela pessoa prefere perdoar do que condenar, prefere acolher do que rejeitar, prefere partilhar do que acumular. Nossa, parece tanto com Cristo. É um pequeno Cristo no mundo, é um cristão. Eu prefiro esse raciocínio do que me dar aí uma lista de regras para eu dizer se eu sou ou não cristão. E isso, para concluir, não proíbe em nada que eu veja, inclusive, a beleza de outras experiências religiosas, entendeu? Eu estou aberto a aprender com os saberes afro-brasileiros, estou aberto a aprender com o judaísmo, com o islamismo, com outras experiências. Eu gosto de falar que Deus é como o riso da minha filha, Maria. Eu falo isso no meu primeiro livro, O Amor como Revolução. Eu me sinto o melhor pai do mundo quando Maria ri. Eu acho assim, nossa, como eu sou um pai fantástico. Ela ri e ver o riso de Maria me alegra. Aí vai um amigo lá, um tio, tia, brinca um pouquinho com Maria, ganha a confiança dela e ela ri também. E eu logo descubro, o riso de Maria, da minha filha, é para mim, mas não é meu. Não me pertence. Eu não sou o dono do riso da minha filha. Então, Deus é como o riso da minha filha. O Evangelho, Jesus, é como Deus riu para mim. Eu encontro Deus por meio da figura de Jesus, da pessoa e da presença de Jesus. É a minha brincadeira com Deus, aqui no bom sentido da palavra brincadeira. Bonito. Agora, Deus é para mim, mas ele não é meu. As maneiras como o sagrado se revela não estão sob a minha tutela e o meu controle. Eu não quero dizer, Deus está aqui e ele é meu. Na verdade, Deus está em todo lugar e eu é que sou dele, ou dela. Sim. Até para tirar Deus do monopólio do gênero masculino, claro. Que sem a gente perceber, a gente produz uma espiritualidade machista. Claro. No fundo, Deus é um homem. Sim. Olha que perigoso e violento isso. Então, eu sou dela, entendeu? Sim.